Aí o pessoal vai chegando bem devagar, Sim. vai ter pouca gente, depois aumenta, mas... É flutuante, né? A live é o novo rádio. É flutuante, mas tem um público que está aqui todo dia, é legal. Legal. É, Você faz diariamente essas lives? Eu fazia na época da pandemia, durante 1 ano e meio, quase, eu fiz todos os dias. Inclusive, eu fiz 31 de dezembro, 1º de janeiro, 25 de dezembro, porque estava todo mundo trancado dentro de casa. Sim, sim. E foi ótimo. Nossa, quando eu não fazia, as pessoas diziam: cadê você? Está doente? Cobravam, né? E eu sinto falta. Agora eu estou fazendo 2 vezes por semana. Está mais calmo, porque também, né, tem muito serviço para fazer, mas eu gosto de fazer. É uma terapia para mim, sabe? Legal. É uma terapia mesmo. Mas, ok, estamos aqui já no Facebook. Eu espero que tenha gente aí vendo a gente. Se não tiver, vamos chegando, porque eu tenho anúncio para dar, gente. Hoje é o último dia do mês de fevereiro. Parece mentira que 2 meses já se passaram. Já se foram. Que coisa, menina! Daqui a pouco a gente está em novembro outra vez. Né? Está passando muito rápido. Então, 1º de março começa amanhã, e março é uma data muito especial para a gente, porque marca o aniversário do grupo e é o mês da mulher, né? Embora eu acho que deveria ser todos os dias, quer dizer, eu acho que é todos os dias, mas eles inventam essas datas que é para ter o que celebrar e para gastar dinheiro. Sim. Então, a gente vai celebrar 8 de março, por aí. Mas eu quero dizer para vocês que estão aqui que a gente tem uma programação toda especial no mês de março. A gente vai fazer lives com muitas mulheres, representantes de vários segmentos, representantes de várias, até de etnias e de classes sociais e de né, profissões diferentes. Mulheres da nossa comunidade, mulheres do Brasil, mulheres que estão na luta com a gente. A gente vai falar muito de feminismo, da história do Dia Internacional da Mulher, e a gente começa amanhã, nós vamos lançar uma publicação muito simplesinha. Cada semana nós vamos lançar um slide de uma mulher brasileira, mulheres negras brasileiras, que representaram a resistência 400 anos atrás, e que são quase que esquecidas da nossa história. A nossa história fala nos homens, né? A história fala muito de Zumbi dos Palmares, mas fala pouco na mulher dele, que foi a Dandara. Né? Fala muito mais em outros homens, mas esquece as mulheres que foram lutadoras também. Então, nós vamos lembrar essas 5 mulheres, amanhã vocês vão ficar sabendo. Está muito legal o pôster, está muito legal a propaganda, e a gente vai fazer no dia 9, que é na outra semana, né? Daqui a 2 semanas. A gente vai fazer o dia 9 um programa especial aqui na nossa live de quinta-feira, sobre o Dia da Mulher, sobre os 28 anos do Grupo Mulher Brasileira. Gente, é um acontecimento, né? 28 anos de uma organização comunitária, sem dinheiro pessoal, dependendo muito da contribuição da comunidade, dependendo muito do trabalho voluntário. Aqui todo mundo nem se preocupa, porque aqui todo mundo tem cachorro e gato. Nem aqui é na rua. Assim. Aqui eu só tenho gato que eu já vou ter dentro do quarto, senão ele fica subindo aqui em cima de mim. Mas não se incomode. A minha já desligou o computador uma vez. Passa aqui pela frente, todo mundo aqui que aparece aqui tem gato, e os cachorros, quando chega determinada hora, eles começam a reclamar que tem que desligar. Exatamente. Aqui eu tenho um gato filhotinho e uma gata adulta. A gata adulta é muito mais... Inclusive, o gato filhotinho chegou há pouco tempo, então ela está super arisca. Mas o filhote não tem limites. Porque é novinho, né? É muito bom. Faz parte da família. É parte da nossa família. Então, depois, gente, eu vou falar mais sobre isso. Agora eu quero começar aqui a nossa programação, que hoje é 28, mas a gente está começando hoje, que é para ser...
E a gente vai começar da nossa série, da série que a gente já lançou um tempo atrás, Histórias de Mulher. A gente está aqui com a Aline Mello. Aline, você está em São Paulo ou no Rio? Eu estou em Diadema, que é uma cidade pertinho de São Paulo, na região metropolitana, mas faz divisa com São Paulo. Legal, Diadema. O nome da cidade é lindo, né? Eu acho. Sabe que Diadema significa uma coroa, né? É bem legal. Muito legal. Diadema é uma cidade que tem uma história de muitas lutas, assim, né? Uma cidade que até uns 40 anos atrás, 70% dela era formada por favelas, 70% da cidade toda eram favelas, era uma cidade que tinha um número muito grande de pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Tinha uma criminalidade muito grande também, e governos progressistas aqui fizeram uma verdadeira transformação na cidade. Eu moro aqui há 15 anos e eu sou apaixonada pela cidade. É uma cidade pequena, uma cidade que tem problemas como todas as cidades, é o maior adensamento, o primeiro ou segundo maior adensamento populacional do Brasil, né? O maior número de pessoas por metro quadrado, mas é uma cidade, assim, muito bacana. Legal, muito legal. Então, a gente está aqui com a Aline vai contar para a gente a história dela, vai contar uma história, eu sei que é uma história de luta, é uma ativista, é uma feminista, é uma jornalista, e ela vai contar para a gente essa história, né? Como é que ela entrou nisso tudo. E é mãe, vai contar Sou mãe. A história de ser mãe também. Vou contar tudo. Então, Aline, dá uma boa noite aí para o pessoal e conta para a gente quem é a Aline. Boa noite a todo mundo, quem está aqui no Brasil, quem está nos Estados Unidos. Eu sou a Aline Mello, tenho 41 anos, sou jornalista, sou feminista, e eu me reconheci feminista praticamente ao mesmo tempo que eu me reconheci ativista. Eu engravidei aos 26 anos, eu tenho um filho de 14 anos, e a minha família é uma família pobre, uma origem humilde, periférica, e aí todas as mulheres que eu conhecia do meu convívio, as minhas familiares, as minhas vizinhas, elas tinham duas experiências de parto. Ou elas passavam por um parto vaginal bastante violento no sistema público de saúde, ou elas passavam por uma cesariana agendada por algum convênio. E quando eu me vi grávida, não sei, aquilo não fez sentido para mim. Gente, mas só tem isso. E aí eu lembro que eu tinha muito medo de uma coisa que ocorre muito nos partos vaginais, infelizmente ainda hoje ocorre, que é aquele cortinho na vagina, que é a episiotomia. E eu morria de medo daquele cortinho. Eu lembro que eu conversava com a minha mãe, mas não tem um outro jeito de fazer sem ser isso. Minha mãe falava, a maioria das mulheres faz e tal. E aí foi com medo desse cortinho que eu comecei a pesquisar e falei, não é possível, deve ter um outro jeito de trazer uma criança ao mundo. E então eu descobri o universo da humanização do parto, o movimento da humanização do parto, que não é nada novo, assim, que desde o início da década de 80 aqui no Brasil tem bastante força, que basicamente é devolver para a mulher o protagonismo dela no momento do nascimento, né? O Brasil é um dos países campeões de cesariana. Poucos países no mundo fazem tantas cesarianas quanto a gente. A gente tem hospitais aí com um índice de 95% de cesariana, 90% de cesariana. Não há índice epidemiológico que justifique uma taxa tão alta, né? No SUS a gente tem indicadores muito menores, mas no geral a gente tem um atendimento muito violento no SUS, muito intervencionista. E o movimento de humanização do parto, ele busca justamente isso, resgatar esse parto natural, o parto como um evento fisiológico da mulher, né? Como fazer xixi, como evacuar, uma coisa que o corpo da mulher, enfim, da mulher cis está preparada, né? Daquela pessoa com útero está preparada para vivenciar. E, enfim, aí eu me envolvi super com isso, assim, eu não tinha uma gravidez de risco, mas 6 anos antes de engravidar eu passei por uma cirurgia uterina, eu retirei um mioma do útero, então eu tenho uma cicatriz como se fosse de uma cesariana. E o médico que fez a minha cirurgia, o médico que começou a acompanhar meu pré-natal e uma outra médica que eu visitei, os 3 disseram para mim que eu não podia passar por um parto normal, porque eu tinha essa cicatriz uterina e eu tinha chance de ruptura do útero durante o trabalho de parto. Não podia passar por um parto normal, porque eu tinha essa cicatriz uterina. Oi, estava
coisa, mas parou. Pode falar. Estava te ouvindo. Mas aí, quanto mais eu lia e quanto mais eu pesquisava, eu via que aquilo não era verdade. Que eu tinha muitas chances de um parto normal de sucesso, um parto natural. E aí eu enfiei na cabeça que eu ia parir, e eu virei a louca do parto normal. E eu me envolvi super, assim, né, com, enfim, organizações e movimentos, e marcha do parto, e marcha em defesa da doula. E aí eu super me envolvi, eu descobri essa minha veia ativista que eu nem sabia que eu tinha. E foi dentro do movimento de humanização do parto que eu me reconheci feminista, né? Que eu vi que tudo aquilo que me incomodava, todas aquelas injustiças que eu via, tinha um nome, que era feminismo, e eu me apaixonei, enfim. E desde sempre eu me reconheci uma feminista interseccional, né? Então eu entendo que as mulheres, elas são todas oprimidas, mas as mulheres negras sofrem violências que as mulheres brancas não sofrem, as mulheres trans sofrem violências que as mulheres cis não sofrem, as mulheres que têm filhos, né, sofrem opressões que as mulheres que não têm filhos não sofrem. Então o feminismo me ensinou isso, assim, que é uma luta de todas, mas que cada uma vai ter as suas particularidades. E eu fiquei bastante envolvida com o movimento de humanização do parto, né, a defesa da amamentação prolongada, de uma criação respeitosa e com apego, até meu filho ter ali seus 5, 6 anos. E aí depois a criança vai crescendo, enfim, eu fui me envolvendo com outras coisas, né, nunca deixei de me reconhecer feminista, então no meu trabalho, sempre que eu pude, hoje eu sou assessora de imprensa, mas eu trabalhei 12 anos em redação de jornal diário, né, os 2 grandes jornais aqui da região, do Grande ABC, que é onde Diadema está inserido, né, que é uma região, aí o berço dos sindicatos, dos metalúrgicos, né, da luta, o berço do Partido dos Trabalhadores, é aqui a nossa região. E aí, no meu trabalho, eu procurava sempre pautar os temas do feminismo, né? Pautar temas como a violência contra a mulher, então, apresentando dados aí, né? Usando esse poder de voz que eu tinha para dar luz para isso, e também falando sobre humanização do parto, fazendo um alerta sobre as taxas de cesariana dos hospitais privados aqui da região. Enfim, eu sempre procurei trazer isso para o meu trabalho. Procurava sempre pautar. Tem horas que eu estou escutando o meu áudio. Porque, às vezes, quando eu clico no lugar temas errado... do feminismo, né? Pode continuar. Legal. Até que, quando meu filho tinha 12 anos, o meu filho me chamou e disse para mim: mãe, eu sou um menino trans. Até então, eu tinha uma filha, e ele disse para mim: eu não tenho mais dúvida, eu tenho lido muito, eu tenho pesquisado muito, eu sou um menino trans. A partir de hoje eu quero que você me chame de Guilherme. E aí eu lembro que era tarde da noite, assim, que nem hoje, a gente estava na casa dos meus pais, e eu falei para ele: tá bom, vamos dormir agora, tá? Que amanhã a gente conversa, assim, né? E por dentro desesperada, assim, porque apesar de não ser um assunto que era desconhecido, para mim não era, né? Eu sempre soube que pessoas trans não brotam adultas em vasos com 18 anos, essas pessoas têm infância, têm adolescência. Ninguém te prepara para isso, né? Eu sempre procurei criar o meu filho sem sexismos, eu nunca separei isso é de menino, isso é de menina. E eu achava o máximo ter uma filha que não performava estereótipos de gênero. Então, ela gostava de um monte de brinquedo ditos de menino, né? Carrinho, bonecos, super-heróis. Mas ela também tinha o seu momento de querer ser a Branca de Neve, de querer pintar a unha. Para mim, ela era uma criança experimentando como devem ser a infância, né? Uma criança livre para se expressar. Mas com a chegada na puberdade, isso ficou muito latente para ele, né? Uma coisa muito comum, um período comum em que os meninos trans reivindicam a sua identidade de gênero, logo após a primeira menstruação, quando o corpo começa a mudar, porque o corpo da criança até uns 11 anos ali, você não tem marcador de gênero nenhum, né? Você vê uma criança com o corpo muito semelhante ali, a não ser pelas genitálias, seja menino ou seja menina. E aí, no momento em que meu filho chega para mim e diz: mãe, eu sou um menino trans, eu mergulhei nesse universo, eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui ver o que é que eu precisava fazer para auxiliar esse meu filho. Aqui no Brasil, a gente tem protocolos bem rígidos para crianças e adolescentes trans. Então, não é permitido o uso de hormônio até pelo menos os 16 anos, né? Se não tiver autorização dos pais, essa pessoa só vai poder fazer a terapia de hormonização cruzada, que é para desenvolver caracteres de acordo com o gênero com o qual ela se identifica a partir dos 18 anos.
e o bloqueio puberal, né, que é uma medicação que o pré-adolescente toma para adiar a puberdade, que é a mesma medicação que eles tomam no caso de ter baixa estatura, ou no caso de uma puberdade precoce, né, para aquela criança ter mais tempo. Para a criança trans, no Brasil, ele só é permitido se ele for feito num protocolo de estudo. Então, precisa ser um ambulatório ligado a alguma universidade. E no Brasil, a gente tem 4 ou 5 ambulatórios apenas para crianças e adolescentes trans. Tem um ambulatório aqui em São Paulo, que é o Antigos, tem um ambulatório em Campinas, da Unicamp, tem mais alguns que eu não me recordo o nome agora, mas é um número muito pequeno frente a uma demanda que realmente a gente tem verificado ser crescente, né? Bom, e aí eu fui atrás de informação, fui ver o que é que eu precisava fazer para ajudar meu filho a ficar confortável. A gente mudou as roupas dele, né? Ele já estava usando um cabelo curtinho ali, já estava usando roupas mais largas. Então, ele se desfez todas as roupas femininas que ele tinha em casa. Eu fui atrás de colocar o nome social nos documentos dele, pedi na escola para ele usar o nome social, né? E fui enfrentar essa sociedade que é muito transfóbica. O Brasil é o país onde mais morrem pessoas LGBT, vítimas de crime de ódio, onde mais morrem pessoas trans, vítimas de crime de ódio. A maioria dessas vítimas são mulheres trans. E aí, num cenário que é assustador, o Brasil também é o maior consumidor de pornografia com pessoas trans no mundo. Nenhum outro país consome tanta pornografia com pessoas trans. Então, a gente vê que é uma relação de desejo e de ódio, né, de corpos que são muito objetificados e desumanizados. E aí a gente a gente está saindo, né, no Brasil de um momento muito ruim politicamente. A gente tinha um governo aí de extrema-direita, populista, que atacou o quanto pôde, o quanto conseguiu todas as minorias, todos os direitos, os poucos direitos que essas minorias conquistaram nos últimos anos. A gente tem, né, regressões absurdas de políticas públicas, um desmonte do SUS, um desmonte da educação pública, um período de muitos ataques à população LGBT, e a gente ainda vive resquícios disso, né? Eu falo que a gente venceu o Bolsonaro, mas a gente não venceu o bolsonarismo, que são essas pessoas que o seguem, que são essas pessoas que ainda o apoiam. Muitos parlamentares, muitos deputados e senadores que eram ministros dele foram eleitos no Brasil. Então, a gente tem aí legisladores que vão se dedicar por 4 ou por 8 anos, no caso dos senadores, a atacar, né, as pautas das minorias. E 29 de janeiro foi o Dia Nacional da Visibilidade Trans, um portal de muita notoriedade aqui do Brasil, fez uma matéria sobre o Antigos, que é esse ambulatório de crianças, que atende crianças e adolescentes trans, e aí começaram a espalhar notícias falsas, deturpando a matéria, né, dizendo que crianças estão sendo hormonizadas, crianças estão sendo submetidas a cirurgias, o que é uma grande mentira, né? Nossas famílias começaram a ser atacadas, nossos filhos começaram a ser atacados, os poucos profissionais que a gente tem hoje que prestam um atendimento qualificado para os nossos filhos começaram a ser atacados também. Então, a gente vive um momento muito difícil, assim, e nós, as famílias das crianças e dos adolescentes trans, nós não fomos chamadas em momento nenhum. Ninguém nos procurou para ouvir qual que é a nossa história, né? O meu filho hoje tem 14 anos, nós já estamos há 2 anos nesse processo de transição, e quando eu digo nós, é porque a família toda transiciona junto, né? A gente precisa abraçar isso, a gente precisa acolher essa criança. Quando uma mãe chega ao ponto de apoiar a transição de gênero de um filho criança, de um filho adolescente, todo um caminho de dor, medo, dúvida, luto já foi percorrido, né? Eu vivi um luto intenso, assim, por 3 meses, porque eu perdi a única filha que eu tinha, eu só tenho ela, né? E eu só tinha ela, na verdade. E eu levei um tempo com terapia, conversando com outras mães, para entender que esse era um luto das minhas expectativas e das minhas idealizações. E que filho nenhum está aqui para atender a expectativa de pai e mãe, né? Tem um meme que circula na internet que é bem famoso, assim, que mostra um pai e uma mãe olhando para um bebezinho no berço, e está escrito mais ou menos assim: você investiria toda a sua energia, você perderia todas aquelas horas de sono, você investiria todo o recurso que você investiu, se hoje você já soubesse que esse ser humano não está aqui para atender às suas expectativas.
E é isso, né? O filho não está aqui para atender a expectativa. Mas, por conta da transição do meu filho, eu me vi, então, novamente no modo ativista. Eu entrei em grupos de mães, hoje eu faço parte de uma ONG, não só como associada, mas no corpo diretivo de uma ONG que chama a Minha Criança Trans. É uma ONG que foi fundada pela Tamires Nunes esse ano. E a Tamires Nunes é mãe de uma criança trans também, a Agatha Maria. A Agatha hoje tem acho que 7 anos, mas muito cedo, logo que a Agatha começou a falar, ela já dizia para essa mãe que ela era uma menina, né? Então a Tamires também passou por momentos muito difíceis, encontrou profissionais muito despreparados. É muito comum nós, mães de crianças e adolescentes trans, encontrarmos psicólogos. A primeira coisa que a gente faz é procurar um psicólogo, né? Não, eu quero ver se meu filho, enfim, se é isso mesmo, se ele precisa de uma orientação. E aí, quando a mulher é mãe de uma menina trans, o psicólogo diz que é porque ela é feminina demais. Ai, você é muito feminina, então por isso o seu filho quer ser uma menina, como a Tamires ouviu. Quando trata-se de um menino trans, então, não raro esse psicólogo diz para essa mãe, você é feminina de menos, seu marido é que está muito presente, ou o pai dessa criança que está muito presente, você precisa ser mais feminina para que essa criança queira ser menina também. Então, é muito comum, a mãe é sempre a culpada de tudo, né? Nessa sociedade machista e patriarcal que a gente vive, a mãe é sempre culpada de tudo. Então, a Tamires encontrou profissionais muito despreparados, e isso também virou a razão de vida dela. A Tamires é uma grande ativista que tem dedicado a sua vida à causa da criança e da infância trans, né, da infância e da adolescência trans. Os nossos filhos não brotam em árvores, em vasos com 18 anos, em famílias acolhedoras e compreensivas. Eles vão se entender cedo e eles vão reivindicar cedo essa identidade de gênero. O Brasil tem uma estatística muito triste, que é a seguinte: em média, as adolescentes trans, as meninas trans, são expulsas de casa pelas suas próprias famílias entre 13 e 14 anos. E aí, para essas meninas, só resta a prostituição, e por isso 90% das mulheres trans e das travestis brasileiras hoje trabalham com prostituição, porque é a única fonte de renda que elas têm. E a causa da criança, da infância e da adolescência trans, ela é muito combatida, inclusive por pessoas ditas progressistas, por mulheres ditas feministas. Existe um movimento, não só no Brasil, mas forte na Inglaterra, forte nos Estados Unidos, de pessoas que dizem que crianças trans não existem, né? Eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas de achar que uma mãe ou um pai ia influenciar o seu filho a ser trans, que é isso que eles falam que a gente faz, né? Eu acharia o máximo se eu tivesse uma filha que simplesmente não se encaixasse no estereótipo de gênero, né? Eu falei para ele, quando meu filho me chamou e transicionou, eu falei, mas você pode usar roupa de menino e continuar sendo uma menina. Você pode fazer tudo que dizem que é de menino e continuar sendo uma menina. E ele falou para mim, mãe, mas você não está entendendo. Eu não sou uma menina que quer fazer coisas de menina. Eu sou um menino. E eu quero viver como um menino. Eu quero que as pessoas me vejam e me tratem como um menino, e me chamem por um nome de menino. Quem sou eu para dizer para o meu filho que ele não é quem ele está me dizendo que é, sabe? Claro, Algumas pessoas dizem, as crianças não têm maturidade para saber quem elas são. E aí eu devolvo. Respeito, né? É uma falta de respeito, é uma desumanização. Eu nunca tive dúvida na minha vida de que eu era uma menina. Nunca tive dúvida. E eu acho que a criança só manifesta isso, ou o adolescente só manifesta isso, se isso for uma coisa muito legítima na vida dele, né? O Guilherme está em transição social há 2 anos e ele passa por inúmeros desafios, especialmente no ambiente escolar. Muita transfobia, né? A última escola em que ele esteve, ele foi transferido de escola essa semana para fazer o 9º ano, porque a última escola onde ele esteve, a gente só tem experiência com escola pública. Eu sou uma mulher assalariada, mãe solo, eu não tenho condições de pagar uma escola privada para o meu filho, então a gente só tem experiência de escola pública. A última escola em que ele esteve, ele sofreu muita transfobia. Mas assim, e cada vez que eu ia na escola reclamar e reivindicar os direitos dele, e a direção dizia para mim, não, mas aqui a gente trata todo mundo com respeito. O Guilherme sofreu uma transfobia com um verniz de respeito, né? O Guilherme nunca foi agredido, o Guilherme nunca foi impedido de utilizar o banheiro de acordo com o gênero dele, mas alguns professores, simplesmente por saber que o Guilherme é um menino trans, o chamavam no feminino, na frente da sala toda. Postura, né?
comportamento. Sim, uma postura, um comportamento. Um professor chegou a chamar ele de mina, uma vez na frente de toda a sala, e a gente culminou num episódio que esse mesmo professor, numa outra sala, um dia falando sobre pessoas trans, citou o Guilherme como exemplo, sendo que ali nem todo mundo sabia que ele era trans, ele tem o direito à privacidade de contar para quem ele quisesse. Sim, esse professor tirou a privacidade do meu filho, né, o direito à privacidade, a escola toda ficou sabendo que ele era trans, e ele passou por um processo muito grande de isolamento, ele passou os últimos 3 meses sem ir para a escola, fazendo atividades em casa, afastado, né, com um laudo da psicóloga. Então, assim, se o meu filho não tivesse o apoio que ele tem, ele teria abandonado a escola. Não se pode falar em evasão escolar quando a gente fala de adolescente trans. Esses adolescentes trans, eles são expulsos dos ambientes educacionais, né? Menos de 80% da população trans conclui o ensino médio. De todas as pessoas hoje no Brasil que estão no ensino superior, menos de 2% são pessoas trans. Então, é uma população historicamente marginalizada, e aí eu falo assim, né, por ser historicamente marginalizada, é uma população que não tem acesso a bens de consumo, é uma população que não tem acesso à renda. E numa sociedade capitalista, você é tão cidadão o quanto você tem dinheiro, né? Então, é só você ver como são tratadas as pessoas em situação de rua, elas não são consideradas cidadãs porque elas não têm dinheiro, né? E, historicamente, criança foi tratada assim, historicamente, idosos foram tratados assim, porque muitas pessoas perdem a sua capacidade de renda quando ficam idosas, então as pessoas trans, elas também são vistas assim. Então, poucos médicos pensam em se especializar para atender população trans, porque a demanda vai ser muito baixa. Então, se você pensa um nutricionista que precisa levar em consideração tabelas de fenótipos masculinos e fenótipos femininos, como que esse profissional atende uma pessoa trans que faz terapia hormonal, né? Quais são os indicadores que mudam? Os especialistas hoje não têm interesse em se especializar porque não tem um público consumidor para isso. Mas o meu filho é de uma geração de crianças e adolescentes que vão forçar essa mudança, porque eles contam com o apoio dos pais, eles contam com o apoio das suas famílias, e com esse apoio eles vão poder estudar, eles vão poder se formar, eles vão poder ser cidadãos plenos dos seus direitos e consumidores, e não há nada com poder tão transformador quanto o capitalismo, né? Uma vez que essas pessoas se tornem consumidores, vão forçar toda uma mudança de estrutura na sociedade, enfim, de profissionais que estão prontos para atender essas pessoas. Hoje, o meu filho, que não faz tratamento hormonal nenhum, que passa por uma transição meramente social, ele não precisa de nenhum especialista diferenciado, né? Ele vai passar num pediatra, ele vai passar num ginecologista. Mas, se esse profissional ele não for sensibilizado, ele não tiver conhecimento de como é a vida de uma pessoa trans, ele vai submeter meu filho a muita transfobia, né? Esse profissional pode não querer respeitar o nome social dele. Então, quando a gente diz que faltam profissionais capacitados e sensibilizados, faltam profissionais mais humanizados, né? Que olhem para os nossos filhos como os seres humanos que eles são. O Guilherme e eu, nós não enfrentamos nenhuma situação muito contundente de transfobia, mas eu estou em vários grupos de mães, uma das nossas comunidades tem mais de 500 famílias do Brasil e do exterior, e tem relatos horríveis, assim, né, de constrangimentos, de mal atendimentos, como eu comentei, das fake news que tiveram muita força no final de janeiro aqui no Brasil, começo de fevereiro, dizendo que crianças se hormonizam, o que é uma mentira. Uma mãe contou que levou o filho trans num pronto atendimento, ele estava com bastante dor, ele tem 12 anos, ele também passa por uma transição meramente social, e a médica que atendeu falou, mãe, ele deve estar com uma infecção de urina, deve ser por causa dos hormônios que ele usa, né? Aí a mãe falou, mas meu filho não usa hormônio nenhum, no Brasil não é permitido usar hormônio com essa idade. E a médica falou, eu não sabia, eu achei que usava. Quer dizer, olha o nível de preparação de um profissional que está num ambulatório, num convênio médico. Não sabe.
Pois é, pois é. Mas porque as notícias falsas, elas têm muita força, né? Elas se espalham muito rapidamente. Então, a gente tem um grande trabalho de desfazer essas mentiras, de explicar a verdade, de mostrar que o que a gente está fazendo é só protegendo os nossos filhos, né? A gente está amando e protegendo essas crianças. Eu quero que o meu filho cresça numa sociedade sã, numa sociedade que não seja doente, que não seja quebrada. E assim, hoje eu luto por ele porque ele tem apenas 14 anos, mas quando ele for maior de idade, quando ele for adulto, ele é que vai falar por ele, né? Eu nunca vou poder dizer para vocês como é ser um adolescente trans. Eu posso dizer para vocês como é ser a mãe de um adolescente trans, que eu falo que é igualzinho ser a mãe de um adolescente cis. A adolescência é uma fase enlouquecedora, de muitos desafios, mas a gente tem mais medo, né? Eu tenho medo que meu filho saia, vá no shopping, entre no banheiro masculino e alguém ache que ele não é menino bastante para estar ali. Eu tenho medo que meu filho vá para a aula e o professor se negue a chamar ele pelo nome que ele usa, né? A gente vive com medo, a gente vive sob essa sombra de uma expectativa de vida no Brasil para pessoas trans que é de apenas 35 anos, né? Então, assim, ser mãe de trans é viver com medo, assim. Eu acho que eu falei bastante, eu falo muito, mas se você Não, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Como é viver com esse medo? Porque eu ouvi o depoimento uma vez de uma mãe negra aqui nos Estados Unidos, e ela disse, todo dia de manhã, quando meu filho sai, eu não sei se eu vou ver ele de volta. Gente, aquilo me deu uma coisa dentro de mim que eu pensei, gente, o que é isso? Sabe? Como mãe, o que é isso? É uma coisa muito grande que eu não consigo sentir. Eu consigo me identificar com ela, mas assim, eu não consigo sentir com ela porque eu não sou mãe negra, eu não tenho filho negro. Por mais que eu tenha essa sensibilidade, eu não sou ela. Eu não Sim. passo por isso todo dia. Então, é por isso que eu pergunto a você, como é viver com esse medo? Eu falo que, assim, mesmo sendo parte de uma população muito vulnerável, que é a população trans, o Guilherme ainda é um menino de muitos privilégios. O Guilherme é um menino branco, o Guilherme tem uma mãe que tem nível superior, que está empregada, né? Nós somos pobres porque eu preciso trabalhar para viver, mas, né, o Guilherme pode fazer aula de inglês, enfim, o Guilherme mora numa casa confortável, que só tem um quarto só para ele, enfim, a gente ainda tem muitos privilégios. Mas é uma coisa que no começo me deu uma surtada, assim, sabe? Esse medo da violência e esse medo da transfobia, eu já sou uma pessoa reativa, naturalmente, é da minha natureza, assim, ser reativa. E a transição do meu filho me deixou mais ainda. Então, eu chegava com ele numa consulta, quando ele ainda não tinha, por exemplo, RG com nome social, e ele ia passar por uma consulta, e aí eu falava discretamente com a atendente, escrevia no papel, né? Eu quero que você chame meu filho por esse nome, porque ele é um menino trans, a gente ainda não mudou os documentos dele. E se a pessoa dizia para mim, mas eu não sei se eu posso, não, você pode sim, porque eu tenho aqui no meu celular o decreto, não sei das quantas, eu andava armada, né? Com tudo no celular. E é um exercício, assim, sabe? De conversar muito com ele, de pedir para ele não se colocar em nenhuma situação de risco, né? Infelizmente, o Guilherme ele não pode se dar o luxo de simplesmente ser quem ele é, né? Então, ele vai escolher para quem que ele vai contar, a condição de transgênero dele, ele vai escolher para quem que ele vai se abrir, e ele está numa fase difícil, assim, né? Ele tem 14 anos, nessa fase que a gente quer se identificar, que a gente quer pertencer a um grupo. Sim. E o Guilherme é o único nos lugares onde ele transita, né? Ele é o único na escola, ele é o único no inglês. Então, isso me fez procurar grupos onde ele fosse mais acolhido, onde ele se sentisse fazendo parte daquilo, né? Então, eu pesquisei na internet, eu encontrei aqui em São Paulo um grupo de futebol de salão, um time de futebol de salão, que hoje já é um instituto também, são os meninos bons de bola. Todos eles são meninos trans, são bem mais velhos que o meu filho, o mais novo tem 20 e poucos anos, mas eu entrei em contato com eles, eu fui lá, eu levei o Guilherme. Foi um momento muito emocionante, assim. Imagino. Então, o Guilherme, assim,
de uma perspectiva de futuro para o meu filho, dele ver ali os meninos com as suas namoradas, alguns já casados, né, trabalhando, estudando, com seus carros, com suas motos, ou os que não têm um poder aquisitivo, mas ali batalhando. Então, deu para ele uma perspectiva, para ele e para mim, né, uma perspectiva de futuro. E para os meninos foi muito emocionante encontrar com o Guilherme. O Guilherme ainda tinha 13 anos quando a gente foi lá. Muitos não têm aceitação da família, muitos não têm aceitação da mãe, e me ver ali com o Guilherme, eles todos falaram que foi muito emocionante, assim, e o Guilherme se sentiu muito bem no meio daqueles meninos, assim, né, ele se viu, finalmente ele encontrou um grupo com o qual ele se identificava, porque eu falo assim, por mais que eu apoie o meu filho, por mais que eu dê amparo, por mais que eu tente entender, eu nunca vou saber como ele se sente. Porque eu não sou uma pessoa trans. Eu nunca vou saber o que é você ser diferente da grande maioria das pessoas. Então, eu procuro sempre colocar o Guilherme em contato com outras pessoas trans, para que ele possa ver que ele não é diferente, sabe? Ele é diferente como todas as pessoas têm as suas particularidades e as suas especificidades, mas ele é uma pessoa normal como todo mundo. Acho que é essa palavra que eu quero usar. Exatamente. Agora, e você acha que ele fez essa transição assim, suavemente? Eu acho que ele, até ele me falar, ele foi num processo com ele mesmo, né? Depois que o Guilherme transicionou, eu comecei a lembrar de muitas coisas. Então, quando o Guilherme tinha uns 5 anos, entre 5 e 7 anos, ele falou para mim várias vezes: mãe, às vezes eu acho que eu queria ser um menino. E assim, eu vou sempre me referir ao Guilherme no passado, porque o Guilherme no masculino, mesmo que eu esteja falando dele antes da transição, porque essa é uma chave que virou na minha cabeça. Para mim, o Guilherme sempre foi um menino e tal. Mas enfim, ele chegava para mim e falava assim: mãe, eu lembro nitidamente assim de uma vez a gente na frente do espelho, eu penteando o cabelo dele, ele falou para mim: às vezes eu acho que eu queria ser um menino. Eu falava: mas por que você queria ser um menino? Eu falava: porque eu acho que se eu fosse um menino ia ser mais legal. E aí o que eu achava? Eu sempre procurei criar o Guilherme de uma forma que não fosse sexista. Eu nunca separei isso é de menino, isso é de menina. Ou era de criança ou não era de criança. Mas o pai dele e a avó paterna são pessoas muito mais quadradas, né, eu vou dizer, e diziam para ele: não, isso é de menino, isso é de menina. Quando ele fez 5 anos, ele pediu para mim uma festa do time de futebol que a gente torce, que é o São Paulo. E eu falei: por que não? Vamos fazer. Meu pai trouxe uns troféus de futebol que ele tinha, umas medalhas, eu fiz toda uma decoração nas cores do nosso time. Eu pedi para as pessoas que viessem no aniversário virem com a camiseta dos seus times, independente do time que fosse. E a gente comprou para ele um uniforme do São Paulo e ele ficou super feliz, o primeiro uniforme, de meião, de chuteira. E aí a avó dele, a avó paterna dele chegou e falou para ele: nossa, você está parecendo um menino, parece um moleque. E eu vi assim que ele não se incomodou com aquilo, mas para agradar a avó, ele foi lá no quarto e colocou um arquinho, uma tiara vermelha, ele tinha um cabelo comprido na época, e ela falou: assim tá melhor, assim você não tá parecendo um menino. E aí eu lembrei também de uma vez, algumas vezes que o Guilherme falava assim para mim: mãe, você ia gostar de mim se eu fosse diferente? E eu falava: diferente como? Não sei, mãe, se eu fosse muito diferente do que eu sou hoje, você ia continuar me amando? Você ia gostar de mim? E eu lembro que uma vez eu falei para ele: você pode ser um abacaxi, todo espetadinho, que eu vou continuar te amando. E aí o Guilherme, já um pouquinho mais velho, já entrando na pré-adolescência, ele falava com muita frequência para mim: mãe, o meu corpo é estranho. Como assim estranho? Não sei, mãe, eu não gosto como o meu corpo é, eu queria que o meu corpo fosse diferente. E o que eu achava? Eu achava que ele era uma menina que já se sentia pressionada a ser magra, né? A gente é bombardeado o tempo todo por esses padrões estéticos, tanto que assim, depois que o Guilherme começou a crescer, eu me policiava com o que eu falava, né? Ai, tô gorda, ai, não sei o quê. Porque eu não queria que ele se sentisse pressionado dessa forma. E eu achava que era isso. Depois que ele me disse: mãe, eu não tenho mais dúvida, eu sou um menino, essas pecinhas começaram a se encaixar. O Guilherme já tinha uma disforia, o Guilherme já tinha um desconforto com aquele corpo que ele tinha, ou ele não sabia me expressar, ou se expressar, né?
Ou ele ainda não tinha entendido, ou ele tinha medo. Ele sabia que ele era um menino, mas ele tinha medo. E aí depois o Guilherme, a gente sempre teve uma relação muito próxima, assim, eu sempre procurei ser muito amiga dele, até hoje tudo que acontece ele me conta, a gente conversa, a gente debate as coisas. Eu falo que eu sempre procurei tratar ele como um cidadão de direitos, não existe assunto tabu entre a gente, né? E depois da transição, a gente conversou muitas vezes, e uma vez eu perguntei para ele, quando eu dizia para você que você não precisava ser um menino para fazer nada que você quisesse, isso evitou com que você transicionasse antes? E ele falou, sim, porque eu não queria te decepcionar. Dentro de mim, eu já sabia que eu era um menino, mas eu não queria te decepcionar. Então, eu passei 12 anos tentando ser uma menina. Eu me esforcei muito para ser uma menina, mãe, mas eu não sou. Eu não consegui. Então, assim, eu sei que meu filho vivenciou um sofrimento também, sabe? Eu procuro não me culpar por não ter visto antes, por não ter percebido antes. Eu entendo que essa era uma porta que só se abria por dentro. Quando ele se sentiu preparado, ele me contou e eu o acolhi no primeiro instante. Eu não tive dúvida nenhuma em acolhê-lo. Muito embora tenha sido difícil, muito embora eu tenha chorado, eu tenha tido medo, eu tenha desejado dormir, acordar e não estar vivendo nada daquilo, porque para mim foi um processo muito difícil, assim, né? Mas eu falo que eu fui do luto à luta e me empoderei para empoderar o meu filho, para ele ter certeza que aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu vou estar sempre do lado dele, sempre. Muitas pessoas me criticam, né? Se não é muito cedo, como é que eu tenho coragem de deixar o meu filho fazer isso? E aí eu pergunto, qual que era a minha opção? Dizer para ele, não, você é uma menina e você vai viver como uma menina e eu não vou deixar você cortar o cabelo, eu não vou deixar você usar essas roupas. Não é decisão, a vida não é sua. É isso, é isso. Ou muitas pessoas falam assim para mim, nossa, Aline, que mãe maravilhosa que você é, que sorte o Guilherme tem porque você o aceitou. Essas pessoas estão me dizendo que se eu não aceitasse meu filho, elas iam entender, porque elas acham que o Guilherme tem sorte por eu aceitá-lo. Né? Então, assim, eu acho que é uma reflexão que as pessoas têm que fazer também. Eu lembro que assim, a minha família, o meu núcleo familiar é um núcleo muito maravilhoso. O meu namorado, eu tenho um namorado já há 5 anos, as pessoas mais próximas de mim aceitaram imediatamente o Guilherme, né? O meu pai é um senhor idoso, tem 68 anos, a minha mãe tem 62 anos. A minha mãe é um ser iluminado, assim, sabe? Uma pessoa que não parou no tempo, que manteve a sua cabeça aberta. Então, tanto a minha mãe quanto os meus irmãos entraram num grupo de familiares que eu entrei logo no começo, para poder entender mesmo do que se tratava. O meu pai, eu vejo que meu pai tem um pouco de dificuldade ainda de entender, né? Tudo o que acontece, mas ele não tem dificuldade nenhuma em respeitar e aceitar o meu filho, muito pelo contrário. Todos eles foram muito amorosos com o meu filho, mas o meu irmão mais velho ficou muito preocupado logo no começo, né? Porque eu contei para minha família e a gente já começou a mudar as roupas do Guilherme, o óculos, enfim, tudo. E uma vez ele falou para mim, não tá rápido demais, não tá muito cedo, não era melhor esperar mais um pouco? E eu falei para ele, você quer que o Guilherme espere mais um pouco? Ou você quer mais tempo para você se acostumar com essa ideia? E ele falou, não, você tá certa e tal. E aí muitas pessoas falam assim para mim, mas e se for só uma fase? E se daqui uns anos ele entender que ele não é uma pessoa trans? Eu falo, olha, se ele entender que ele não é um menino, então é porque ele nunca foi uma pessoa trans, não existe ex-trans. Mas se for só uma fase, o meu filho foi acolhido da melhor forma possível nessa fase, né? Ele não precisou se invalidar, ele não precisou se invisibilizar, porque dentro da casa dele ele não pôde ser quem ele era. O que eu falo para ele todos os dias aqui você sempre vai poder ser quem você quiser. Lá fora eu não posso garantir como é que a sociedade vai te receber, mas aqui você vai se munir de amor, de autoconfiança, de respeito, para enfrentar o que tiver que enfrentar lá fora, e toda vez que eu tiver que levantar minha voz, que eu tiver que brigar, que eu tiver que dar escândalo, fazer chilique, para garantir os seus direitos, eu vou. Você nunca vai estar sozinho. Você acha... Aqui tem um comentário da... Tem um comentário da Simone, que ela disse, muito triste para a mãe e para os filhos também. É muito difícil, né? Viver com esse medo que ela tá sentindo.
E ela está dizendo, às vezes os pais não conseguem ver, só os de fora que veem e ainda saem falando mal. Se os pais não aceitam, quem vai aceitar? O mundo É exatamente isso. É muito comum, assim, eu conheci muitas mães, né? Como eu falei para você, eu estou em grupos que tem mais de 500 famílias, e é muito comum, às vezes, a criança, o adolescente, ele se assume primeiro na escola, ele se assume primeiro para os amigos, e aí depois tem muitos casos de mães que foram chamadas na escola, porque as crianças pediram para usar o nome social e ainda precisa de uma autorização. No meu caso, não. Eu fui, assim, a segunda pessoa a saber. Ele contou para uma amiga dele, que era muito próxima, e depois ele contou para mim. Eu realmente, tanto que assim, ele me chamou para conversar sobre isso em novembro de 2020. Ele falou, mãe, eu tenho pensado muito sobre a possibilidade de eu ser um menino trans. E nessa época ele já fazia acompanhamento com um psicólogo, desde que eu me separei, eu achei que era importante ele ter esse apoio emocional, e eu falei para ele, olha, eu não acho que você seja um menino trans, porque como eu falei, eu nunca percebi nenhum sofrimento dele em performar a feminilidade. Mas como você já faz acompanhamento com um psicólogo, conversa com ele, eu acho que ele é a pessoa ideal para te orientar. E hoje eu sei que a conduta desse psicólogo não foi das melhores. Ele meio que tentou desmobilizar o Guilherme. Eu acho que não é isso, de repente você está só confuso com o seu corpo, ao invés de dizer para ele, vamos observar, me diz como você se sente e tal. E aí ele saiu dessa consulta dizendo, não, mãe, eu estou só insatisfeito com o meu corpo, não é isso. Tal. Quando foi em dezembro, ele falou de novo para mim, estava pensando sobre isso, se eu acharia muito difícil chamar ele no masculino. E eu falei, eu acho que vai ser difícil sim. Eu falei, será que você não é um adolescente com muita informação, querendo viver todas as possibilidades? E ele não me respondeu. Mas aí em janeiro, no final de dezembro, começo de janeiro de 2021, o Guilherme estava muito abatido, muito apático, o Guilherme já vinha se tratando de um quadro depressivo, e eu percebi que ele teve uma piora, né? Eu acho que ele chegou no limite dele, assim, de não suportar mais negar quem ele era, e aí no final de janeiro o Guilherme me chama, como eu contei, e diz, mãe, eu não tenho mais dúvida, eu sou um menino, eu não quero mais negar isso, e a partir de hoje eu quero que você me chame de Guilherme. E aí o Guilherme passa um período de 2 meses, assim, num estado de júbilo. Eu nunca tinha visto meu filho tão feliz, né? Acho que ele finalmente se reencontrou. Isso não durou muito, porque o Guilherme tem um quadro de depressão de difícil tratamento, de ansiedade. Ele não é depressivo porque ele é trans. Ele é um adolescente que tem depressão e também é trans, né? Se bem que é muito difícil você ter saúde mental sendo trans vivendo no Brasil, né? O país que mais mata pessoas trans no mundo. Mas, enfim, e ele continuou com o tratamento dele. Esse mesmo psicólogo que tentou desmobilizar o Guilherme, depois que o Guilherme já tinha assumido a sua identidade de gênero, ele falou para mim que achava muito estranho, mas que 40% dos jovens destransicionavam. E eu fiquei em pânico. Como assim 40% dos jovens destransicionam? Me manda esse estudo, porque eu sou assim, eu pesquiso, eu leio. Nunca me mandou. Sim. E aí hoje eu vejo, tem estudos que mostram que crianças e adolescentes que transicionam cedo, é menos de 3% a taxa de pessoas que não continuam com aquela identidade de gênero que eles reivindicam. E mesmo essas pessoas que destransicionam, destransicionam por quê? Porque realmente viram que não são pessoas trans, ou porque não foram aceitas, porque foram violentadas, porque foram agredidas. É difícil você manter essa posição, né? Que não é uma escolha. Eu acho que é importante a gente dizer, ser trans não é uma escolha. Ninguém escolhe ser trans. A pessoa nasce trans, né? Ainda não existe uma explicação, a medicina ainda não tem uma explicação cabal de por que algumas pessoas são trans e algumas pessoas são cis. Existem alguns estudos, alguns indícios de que o cérebro se forma de uma forma e o aparelho reprodutor se forma de outra, né? Não há uma compatibilidade aí, porque são partes que se formam separadamente, quando aquela pessoa ainda é só um feto. Mas isso é muito incipiente, existem poucos estudos sobre pessoas trans, muito menos estudos ainda sobre crianças e adolescentes, mas eu falo que nada disso me importa, assim, o que me importa é o meu filho estar bem,
Hoje ele teve uma situação na escola e ele falou para mim, ia ser muito mais fácil, mãe, se eu fosse uma menina cis, mas eu não sou. Eu tentei por 12 anos e a senhora viu que não deu certo, ele falou para mim. E eu falei, eu sei, meu filho, você vai ser quem você quiser ser, eu vou estar do seu lado para sempre, mas é cansativo, assim, sabe? Eu falo que o Guilherme sofre microviolências, microagressões, com as quais ele tem que lidar, e eu tento empoderá-lo, né? Eu tento mostrar para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é um ser humano valioso, o quanto ele tem valor, o quanto ele é digno de amor. Mas é isso, assim, ele está passando pela adolescência, espero que quando ele tiver os seus 16, 17 anos, ele se sinta mais forte. Deixa eu ver se tem outro comentário aqui que eu quero ver. A Simone está dizendo, estava havendo uma live no TikTok, a menina falando que ela, eu acho que ela está dizendo, ela é ele. E o pessoal da live falava, você é menina. E ela gritou, mãe, fala para esse povo chato que eu não sou mulher, eu sou homem. Fala para eles falar comigo e não para eles falarem ele comigo e não ela. E a mãe respondia, o que importa é o que você é e não o que eles acham. E a menina até chorou na live. Que horror! Essa menina tem 20 anos, ela disse. Ela acha que o mundo julga muito, a gente julga muito. Mas você acha que nesse pouco tempo, 2 anos, né, que o Guilherme disse para você isso, você, quer dizer, aliás, a época é muito infeliz. Eu ia perguntar se você acha que o Brasil está evoluindo um pouquinho na realidade. Eu me lembrei eu acho que os 4 anos foram assassinos, né? O Brasil são muitos Brasis dentro de um Brasil, né? É um país com dimensões continentais. Eu moro em Diadema, do ladinho de São Paulo, numa grande metrópole, então eu tenho acesso a muitas coisas que quem mora no interior do Maranhão, por exemplo, não tem. Então a gente tem locais, a gente tem prefeituras, a gente tem governos que fazem um trabalho muito bom. Diadema, por exemplo. Eu moro em Diadema e eu trabalho na prefeitura de Diadema. Diadema tem um ambulatório que chama Dia Trans, que presta um atendimento especializado para homens e mulheres trans. Então, tem a terapia de hormonização cruzada para quem quiser, tem o encaminhamento para cirurgia de redesignação para quem quiser, e assim, são 2 ou 3 salas num equipamento que já existia, não são muitos profissionais que trabalham, muito embora eles já estejam atendendo hoje mais de 200 pessoas, é uma equipe enxuta, mas houve a vontade política de fazer, né? Então, a gente tem essa vontade política. Enquanto a gente tem cidades no Brasil hoje aprovando e prefeitos sancionando leis que proíbem linguagem neutra, por exemplo, né? Então, assim, existem lugares onde claramente houve um avanço, mas eu acho que, no geral, a gente caminhou para trás, né? Os conselhos foram desmobilizados, os órgãos de participação popular foram desmobilizados, o discurso de violência foi naturalizado, foi disseminado, né? A partir do momento que o país elege um presidente que ficou famoso dizendo coisas do tipo, se o menino é meio boiola, você dá uma surra nele que ele vira homem, né? E aí depois, alguns meses depois, você vê notícia de crianças que foram espancadas até a morte porque o pai achava que o menino era feminino demais. A gente tem uma validação da barbárie, né? Mas isso, assim. É terrível. Eu acho que alguns pontos houve melhoras, mas no geral a gente caminhou para trás. Você acha que o fato de você ser feminista, o fato de você ter, vou usar uma expressão muito boba, aberto a sua cabeça lá anos atrás, né? Por causa da sua gravidez, né? Quer dizer, por causa do fato de você ser mulher, porque só a mulher que pode ficar grávida, ajudou o Guilherme nessa tradução, ou ajudou você a entender essa situação? Eu acho que ajudou tanto a ele quanto a mim, assim, né? Eu acho que eu sempre procurei ensinar para o Guilherme as diferenças. O Guilherme muito cedo sabia, né? Eu quero uma pessoa trans, sabia eu quero um homem gay, uma mulher lésbica. Eu tenho um irmão mais novo que é gay, então eu sempre naturalizei isso para o Guilherme.
Com certeza, né? Existem famílias que têm uma visão mais tradicional, que são super religiosas e tal, que enfrentam desafios muito maiores com relação à transição dos seus filhos, né? Aí eu vou só fazer uma correçãozinha com você. Homens trans também podem engravidar, desde que não tirem o útero, desde que queiram, né? É muito comum casais transcentrados, casais transcentrados, homem trans e mulher trans, onde o homem decide gestar aquela criança, né, concebido de maneira natural, basta que se interrompam os tratamentos hormonais que aquelas pessoas fazem, é possível uma gestação concebida naturalmente. Aqui no Brasil a gente tem alguns movimentos, tem lutado por uma mudança de nomenclatura, né? Por exemplo, campanhas de exame de câncer de colo do útero, não dizer que é apenas para mulheres, que é né, para pessoas que têm útero, não são apenas mulheres cis que têm útero, homens trans têm útero, pessoas intersexo podem ter útero, pessoas não binárias podem ter útero, e aí existe uma ala feminista que diz que isso é apagamento de mulheres. Eu acho um absurdo, porque quando você diz pessoa com útero, automaticamente você pensa numa mulher, né? A grande maioria das pessoas vai pensar numa mulher cisgênera, mas aquela campanha também inclui homens trans que têm bastante dificuldade de acompanhamento médico, por medo de preconceito, enfim, de ser maltratado. Mas, sem dúvida nenhuma, eu ser uma pessoa feminista, eu ser uma pessoa progressista, eu ser uma pessoa alinhada aos ideais de esquerda, facilitou muito no processo de transição do meu filho, do processo de aceitação, eu acho, né, de entendimento, de compreensão. O fato de eu ser feminista já me fazia pautar esses temas no meu trabalho. Eu lembro que acho que em 2014 eu fiz uma matéria para o Dia das Mulheres, sobre uma associação de mulheres trans e travestis que estava nascendo aqui na região, que existe até hoje, Atravessam. Eu brinco que eu me preparei a vida toda para receber o meu filho. Que maravilha! E o futuro? O que você pensa para o futuro? Eu penso que o mundo é do... O futuro da sua família, não estou nem falando, mas, assim, você tem esperança no novo governo? Você acha que alguma coisa pode mudar nos próximos 4 anos? Tenho muita esperança. 4 anos, novas lideranças, sabe? Porque o Brasil está muito dividido ainda, né? Sim, muito dividido ainda. Eu tenho esperança que as pessoas vejam o desastre que foram os últimos 4 anos, né? Eu tenho esperança que novas lideranças surjam no campo progressista. Eu tenho esperança que a gente conquiste direitos que sejam garantidos por leis, que sejam garantidos pela Constituição, para que isso não fique dependendo de um governante ou outro. Mas a nossa luta é para sempre, a luta das mulheres é para sempre, a luta da população LGBTQIA+, é para sempre, a luta de todas as minorias, né? E quando a gente fala minorias, a gente não está falando de uma minoria numérica, a gente está falando de uma minoria de capital político, de capital econômico, né? De poder de lobby. A luta das minorias é para sempre. Eu tenho muita esperança, sim, nesse governo. Os últimos 4 anos foram muito difíceis, assim, eu falo que eu me sentia um alvo, né? Mulher, feminista, umbandista, mãe solo de esquerda, mãe de um adolescente LGBT. Eu era tudo o que esse governo odiava, eu sou tudo o que esse governo odiava e desprezava. Então, eu senti um grande alívio quando a gente teve essa alternância de poder. E eu tenho muita esperança, sim, mas eu sei que a sociedade civil vai ter que ficar vigilante, sabe? Porque o Brasil tem um sistema político complexo, né? Essa política de coalizão, esses acordos, esses apoios, e a gente sabe que os direitos das mulheres, os direitos sexuais e reprodutivos são os primeiros a serem leiloados, né? Numa necessidade. Então, a gente vai precisar ficar atenta. Mas eu estou esperançosa, sim, eu espero que eu esteja certa. Eu também, sinceramente. Outro comentário aqui. Tem uma Aline Assunção da Mata aqui dando boa noite. Eu não sei se... Muito interessante. Eu só tenho que agradecer, Aline, pelo seu depoimento, que foi assim, muito forte, muito importante, porque eu tenho certeza que tem muita gente que
que se identifica, que gosta de ouvir, para poder se legitimar a sua própria situação, não é? Sim, com certeza. Eu falo que encontrar outras mães de crianças e adolescentes trans é sair do lugar de por que comigo para também comigo e tudo bem. Também comigo e tudo bem. Então, eu quero agradecer a oportunidade, é sempre um prazer poder falar sobre o meu filho. Falo que eu vou falar sempre sobre ele, porque a existência dele não pode ser um tabu. A existência dele precisa ser naturalizada. E a ONG Minha Criança Trans acolhe as famílias, né? Então, a gente tem uma página no Instagram, que é a página da Tamires, que é @minhacriançatrans, e ela acolhe muitas pessoas por lá. O meu Instagram não é aberto também, mas quem quiser me mandar uma mensagem é @ataismelo, Thaís com TH, Melo com L só. Quiser trocar uma ideia, não me adiciona sem mandar mensagem, porque se eu não conhecer, eu não aceito, mas pode mandar uma mensagem para mim, para conversar, e a gente fala entre nós, né? Ninguém solta a mãe de ninguém, aqui a gente se apoia e se acolhe, porque junto a gente pode mais. Então, muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer. Desculpa se eu falei muito, eu falo demais. Não, falou demais, não. É a Thaís Melo, é isso? Isso, Thaís com TH, Melo com L só, @ataismelo. É o meu Insta. Eu vou botar aqui. Meu dedo vai para outro lugar. Mas Passou voando uma hora. passa voando, passa voando. Passa. Isso é você. Às vezes a gente pensa, ok, não vai dar uma hora. É só a Thaís Melo, @ Thaís. Isso. Botei. Mas Legal. passa fora porque o assunto é empolgante e assim, prende atenção, né? Que bom que você gostou. Espero que todo mundo tenha gostado. Me convidem mais vezes que eu volto com o maior prazer. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estar falando sempre, entendeu? Sim, não se esgota, né? Não se esgota como feminismo, violência doméstica, muitos outros assuntos. Sim. Infelizmente, às vezes são assuntos bem pesados, porque, Então, como violência doméstica, por exemplo, né? Mas a gente tem que falar, porque só falando a gente reflete. exatamente. E a gente traz. É importante que a gente se questione, né? Sim, sim. E que a gente abra a cabeça, né? E evolua. A transição do meu filho me fez ver que eu não era assim tão desconstruída, sabe? Eu precisei desconstruir muitas coisas, desconstruir muitos preconceitos, me desapegar de muitas convicções, né? Tudo que a gente conhece por feminino e masculino é baseado numa lógica cisgênera e heteronormativa, né? Exatamente. A pessoa trans, ela não quer parecer uma pessoa cis, ela vai encontrar o seu próprio jeito de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um menino, de ser uma menina, e a gente tem que manter a cabeça aberta. Eu sempre falo, nossos filhos não cabem em caixas. Sim. Não queiram enfiá-los em caixas. Exatamente. Eles são espíritos livres e eles vão desafiar as estruturas. E só uma última colocação que eu queria fazer, eu vejo que as pessoas têm muita resistência, né? Muito preconceito com pessoas trans, porque as pessoas trans, elas transgridem a lógica que é a base do capitalismo e do patriarcado, exatamente. Que é que só existe homem e mulher, exatamente. Que o homem é superior à mulher e que isso é imutável. A partir do momento que você admite que isso não é uma verdade, que isso não é imutável, que essa estrutura ela pode se modificar a qualquer momento, você coloca todo o status quo em risco, né? E por isso que as pessoas trans são tão combatidas e a gente precisa fazer esse enfrentamento político o tempo todo. Muito bem colocado, foi uma forma maravilhosa da gente terminar. Exatamente, porque incomoda, né? Incomoda muito. Contra a norma que está colocada e que exatamente. Não pode ser disputada, né? Exatamente. E a gente precisa desconstruir isso, começando com nós mesmos, dentro da nossa casa, né? Essa história exatamente. Do carrinho e da boneca. Eu me lembro que eu uma vez estava procurando o que eu vou dar para meus netos, Eu estava lá em Natal e eu fui na feira e eu adoro boneca de pano. Eu falei, uma boneca de pano. E a minha colega, a minha amiga que estava do lado, falou, você vai dar uma boneca para seu neto? Ué,
é o problema. Ele Mas nasceu, eu já tinha dado, o primeiro presente que eu dei foi uma boneca, não se sabia se era homem ou mulher. Eu dei uma boneca, que ele tem até hoje. Qual é o problema? Mas a gente precisa desconstruir essas sim, formas que a gente aprendeu séculos e séculos que tem que ser assim, que é assim. Não, não é assim. Onde está escrito que mulher tem que usar rosa, que homem tem que usar azul, ou que homem tem que jogar futebol e brincar de carrinho, e a menina tem que ganhar boneca e brincar de cozinha. Uma coisa também que a gente ouviu, eu não vou parar de falar hoje, muitas críticas, né? Ah, não é porque a criança gosta, não é porque o menino gosta de boneca que o menino vai ser uma menina trans. Realmente não é. A criança ela é livre para experimentar. Ser trans é mais do que gostar de rosa ou de azul. Ser trans é mais do que gostar de boneca ou de carrinho. Ser trans é como aquela criança se vê no mundo. É quem ela é como ela quer ser respeitada, é como ela quer ser tratada. Então, assim, a criança verbaliza e a família precisa escutar e acolher essa criança nas suas demandas. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Vamos encerrar, Elô, senão eu não saio daqui hoje. Um beijo, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer. Um beijo para o Guilherme. Obrigada por estar aqui, por compartilhar tudo isso. E eu acho que foi uma live maravilhosa. Obrigada. Foi sim. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. E vocês um beijo. Quinta-feira, que a gente vai ter outro assunto bem interessante. Tchau. Legal. Beijo, tchau. Tchau, um beijo.